Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais um tema onde cada um de nós possa ter a possibilidade de se reconhecer melhor, de se trabalhar melhor, de perceber de jeitos mais significativos os movimentos que vêm ocorrendo na sua vida, as coisas que te incomodam, as coisas que te afligem, de poder você mesmo dedicar um auto-olhar para você. E o tema que eu trago hoje aqui é a não violência. É a não violência porque eu percebo, não sei você, tanta repercussão em cima disso nos tempos atuais que vivemos, não é? Tantos medos, tantas dificuldades de fazer certas coisas pela preocupação com a violência. E aqui eu quero que a gente possa olhar um pouco mais, não só para aquela violência que a gente reconhece que está exposto, que tem a possibilidade de sofrer, mas a violência que praticamos também, e conosco mesmo. Essas coisas têm relação uma coisa com a outra. Essas coisas interrompem o fluxo de vida saudável. Essas coisas, quando inconscientes em nós, faz com que a gente sinta a vida uma coisa pesada, difícil e emaranhada, repleta de emaranhamentos e dificuldades. Então, vamos olhar para isso mais de perto. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer você que chega, que está chegando nesse momento ou através deste vídeo, você que já está comigo nesses temas semanais. Quero dizer que eu estou à sua disposição para contatos via e-mail, que você encontra na descrição desse vídeo, e também possibilidades de comunicação pelo direct do Instagram, onde a gente pode montar um trabalho presencial ou online particularizado ou para grupos. Não seria bacana isso? Trabalho meditativo, reflexivo, jogos, algumas coisas que a pessoa queira, né? Que você esteja buscando, que o grupo esteja buscando. Vai percebendo as suas necessidades, não é? E a gente pode criar alguma coisa particularizada nesse sentido. Então, eu fico à sua disposição. Então, o tema hoje é a não violência. E eu trago isso num momento, né, ou melhor, dentro de uma sociedade onde nos últimos tempos a questão da violência ela virou uma coisa tão preocupante, tão temerosa. Eu vejo de pessoas dizendo que não saem de casa em tais lugares, né, ou que não andam sozinhas em tais lugares, em tais horários, por preocupação com a violência. Mas o interessante é que quando eu ouço, né, falas sobre isso, é como se a violência estivesse apenas fora de nós. Como é possível alguma coisa acontecer fora de nós, no coletivo onde a gente vive, sem passar por algum lugar que não seja dentro de nós? Como é possível isso? Ela vem do nada e se instaura na minha frente, naquela cidade, naquele lugar, naquele território? Ela vem de lugar nenhum? Então é bom que a gente perceba
que se existe uma violência praticada fora de nós, é porque ela está dentro de nós. Se quem pratica essa violência é um ser humano como eu, é sinal que, de alguma maneira, ele está em mim também. O reconhecimento dessa verdade é muito importante, minha gente. Porque senão a gente corre o risco de ter uma atitude hipócrita e achar que existem pessoas boazinhas e que existem outros tipos de pessoa que são as ruinzinhas. E quando a gente começa a estudar, reconhecer, né, melhor a essência humana, estudar sobre isso, né, sobre aspectos psicológicos, emocionais, mentais, a gente começa a perceber que nós somos tudo isso. Tudo isso e nós, seres humanos, é a mesma coisa. Violência, não violência, os seres, de maneira geral, se apresentam da mesma maneira. Elas convivem conjuntamente. Nós temos o maravilhoso mar que nos mostra um horizonte lindo, né? E esse mesmo mar, quando ele está sofrendo uma ressaca, né? Quando ele está na maré alta, agitada, todo o entorno sofre as consequências disso. Esse mesmo mar, horas está na maré baixa, né? E ora ele está com um movimento que nos atenua, nos conforta, nos sensibiliza. Ora, ele traz um movimento de agitação, de temor, de agressão. E nós somos assim. Todos os seres, eles são assim. Então, isso é importante que a gente reconheça, porque de acordo com o estímulo que nós executamos, nós podemos sofrer mais um tipo de maré ou mais outro tipo de maré. Então, a gente tem um trabalho a fazer conosco mesmo. E quando a gente busca as escrituras, mais antigas, que vêm antes das ciências, antes do mundo moderno, e aí eu quero falar aqui para vocês, por exemplo, de Patanjali. Não sei se você já ouviu falar dele, que ele é um ser como tantos outros, que fica aquela dúvida assim, mas será que ele existiu mesmo? Porque é alguma coisa que vem de tempos muito antigos, do início dos séculos. Dizem que ele data do século II depois de Cristo. Dizem isso, há estudos que mostram isso, mas também há estudos que dizem que ele vem desde antes. Imaginem vocês uma tradição, uma personalidade, não é? Atitudes, formas de lidar com a vida que vem dessa época, século I, século II ou antes disso. Imaginem como é que essa coisa, como é que é essa coisa quando ela chega para nós em 2020 e tanto depois de Cristo. Imaginem quando a gente não tinha formas de repassar esse conhecimento, essas posturas, essas atitudes de uma maneira que ficasse ali intacta e perfeita. Tantas gerações já atravessaram esse caminho, né? Já sofreram as consequências desse tempo. Então, é importante que a gente reconheça que as coisas que a gente traz, que a gente lê, que a gente reconhece como importantes, que deram origem às coisas que a gente vive hoje, porque tudo que nós vivemos hoje vem de lá de trás. Nada foi no estalo, né? E começou aqui e agora. Tudo tem um percurso. E no caso da não violência, igualmente.
Então, de acordo com Patanjali, né, e a partir dele surgiu o yoga, né? O yoga que a gente conhece hoje, que é só um pedacinho daquilo que a gente lê mais profundamente do que é o yoga verdadeiro, né? Que não é nada de só postura, só pose, né? Só, nada a ver com exercício também corporal, mas essa era uma filosofia de vida. E surgiu antes de Patanjali, inclusive, dizem alguns estudos, e aprofundou com ele. Ou foi a partir dele que foi aprofundado? Olha que questão esta. Não vai importar para nós mais isso, a precisão da ocasião. Mas vai importar que a gente perceba que é algo antigo, muito antigo, e que foi repassando épocas, civilizações, povos, atravessando mares, e foi sinalizando a criação de outras coisas, de outros temas, de outras disciplinas, e que é tão atual hoje quanto foi antigamente. Isso é o que mais espanta a mim, né? Tão atual. Sabe aquela ideia, às vezes, que pode passar na cabeça de alguns de nós, de que o velho já está ultrapassado? Na verdade, há coisas de conceituação, de sensibilidade, tudo se transforma, né, minha gente? Tudo se transforma, mas há algo de uma essência que ela se mantém. E Patanjali, ele já dizia dos yamas e os niyamas. Yamas e niyamas, que são regras de conduta das pessoas humanas para viver bem, viver sem sofrimento, viver de uma maneira possível e íntegra, contando com o fato que nunca estamos sozinhos, sempre estamos entre tantos. Cada um de nós é um universo de sensações, de emoções, de intenções. Imaginem todos esses universos convivendo conjuntamente. É preciso, ou talvez seja interessante, que tenham algumas regras de conduta que fundamentem isto, para que haja um convívio onde todos se sintam respaldados no seu desenvolvimento, no seu bem-estar, no seu aprimoramento, na sua saúde. E aí a gente dá os nomes que a gente acha que são os mais importantes para a gente se sentir bem ao longo do tempo, se sentir repleto. Então, quando Patanjali nos fala dos niyamas e dos niyamas, né, que são as atitudes consigo mesmo e as regras de conduta com os outros, que são 5 de cada, o que é importante cada um de nós aplicar com nós mesmos e o que é importante respeitarmos no convívio coletivo. Quando ele fala isso, que eu não vou estar tratando de tudo isso aqui, não é o propósito, né? Mas só para contextualizar, a não violência, chamada de ahimsa, é o primeiro yama. E nessas regras de conduta, vale dizer que a ordem delas, primeira, segunda, terceira, tem importância também. Porque a partir de uma primeira, quando aquilo lá já está sendo praticado, desenvolvido, né, quando já foi introjetado no dia a dia, né, na conduta diária, automaticamente já vem a segunda. E aí as duas já estão sendo praticadas, automaticamente já puxa uma terceira. Então elas têm uma ordem de prioridade, digamos assim. A não violência é a primeira regra de conduta, ou melhor, é a primeira atitude, né, importante de você manter com você mesmo.
E é claro que quando você mantém isso com você mesmo, isso extrapola o seu ser para ser praticado externamente. Então, minha gente, tudo aquilo que eu acho importante que esteja fora de mim, é importante que eu cultive em mim. Parece tão simples, não é? E por que será que é difícil de nós aplicarmos isso ainda na modernidade? Porque a causa dos sofrimentos, das angústias, da depressão, da insatisfação com a vida, está no fato de nós nos sentirmos violados, né, na nossa apaziguação. Então, a gente sente uma violência, né? E essa violência provoca um estado emocional, um estado mental, que a gente vive dentro de nós e apresenta esse mesmo estado e reproduz esse mesmo estado no contato com o outro. Então, a ahimsa, a não violência, vem de algo muito antigo que já dizia: vamos agir nessa conduta. Gandhi seguiu essa linha, né? Hoje a gente tem o CNV, né? Que é aqui que a gente ouve falar, né? Que está muito ligado aos estudos sistêmicos também, a comunicação não violenta. CNV, tem cursos sobre isso, tem os círculos da paz, que são aplicados maravilhosos, né, para serem aplicados em qualquer lugar, com grupos, né, de alunos, com grupos de pessoas que estão cumprindo pena, né, na vara criminal, né? Ele é muito utilizado em alguns lugares, né? Em alguns países, aqui no Brasil, muito utilizado. Então, essa ideia dos círculos da paz, da não violência e tantas campanhas que vão acontecendo nesse sentido, né? As campanhas do abraço, as campanhas, né, de estarmos provocando atitudes de convívio harmonioso com a natureza, elas vêm dessa premissa de ahimsa, né? Só que naquela época, né, essa atitude básica de ahimsa não era alguma coisa que tinha uma legislação que protegia as pessoas quando se viam atingidas por algo assim, né? Na sociedade moderna, nós criamos isso. Legislação criminal, leis que punem a violência. Interessante, quando a gente pensa nisso, observa você, quando a gente fala de legislação, é algo leve, gostoso, prazeroso, ou é algo que vem de uma forma impetuosa, né, com uma ideia de correção, né? Como é que é isso, né? Com uma ideia de disciplinar, né, de corrigir algo errado. Então, parece que ela vem de uma forma violenta. E como é que a gente pode corrigir a violência praticando a violência? Como? Eu gostaria que você pudesse sentir isso dentro de você. Então, essas coisas que vão acontecendo, e aqui a gente não vai julgar nada do que está certo, do que está errado, nada disso, minha gente, porque tudo faz parte. Se a gente está vivendo isso, é porque somos assim, é o que a gente tem para hoje, é porque é o que a gente está sabendo fazer. Mas talvez, se cada um de nós começa a se questionar um pouquinho mais e a gente começa a praticar outras atitudes, de repente essa coisa ressoa, se multiplica. Porque não é assim que as coisas acontecem?
A partir da consciência que a gente toma sobre algo, a gente começa a fazer diferente. Então a não violência, ela diz respeito a isso. A alguma coisa que faz cair a ficha em nós seres humanos e nós começamos a perceber assim, mas por que eu estou fazendo isso? Eu acho que eu posso fazer diferente. Por exemplo, no prédio onde eu moro, as pessoas, e locais onde eu convivo, eu vejo que pessoas lidam com o lixo que produzem de uma maneira muito estranha. Alguns jogam pela janela para que ele caia diretamente ali naquele lugar onde tem a lixeira. Se ele cair fora da lixeira, ficar exposto ali no chão por horas, dias, não tem problema, porque a pessoa jogou fora aquilo que para ela não importa mais. Isso ela faz no prédio, no mar, na rua, no ônibus, ela no carro, né, na via. Ela joga fora através de uma janela, ela tira dela e joga sem se importar com o que está a repercussão daquilo para outras pessoas, sem atentar que aquele lugar fora faz parte também do lugar que ela vive, né? Isto é uma forma de violência, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Isso é uma forma de violência. Não precisa eu ser um ativista da ecologia para poder agir dessa maneira, agir de uma maneira X ou Y. Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Isso é uma forma de não violência. Como que eu reclamo com alguém que jogue lixo na porta da minha casa, né? Como que eu posso reclamar com isso e eu não me importo em jogar o lixo num local público que atinja tantas pessoas, inclusive eu, quando passo nesse lugar. Então isso não tem coerência, e essa desarmonia entre o correto, né, e o incorreto, entre o mal-estar e o bem-estar, essa desarmonia faz com que a violência se repercuta cada vez mais de diferentes formas, né? Inclusive quando a gente pensa na questão da violência física, né, armada. Mas antes de chegar nesse ponto, tem outras violências que estão acontecendo concomitantemente. É claro, porque senão a violência mais pesada também não existiria. Então, olha que bacana a gente perceber isso. Olha que bacana a gente perceber de que se eu estou fazendo alguma coisa que depõe contra o meu bem-estar, se eu estou correndo muito e não estou provocando momentos de serenidade para mim, né? Se eu estou me sentindo muito cansada, se eu estou sentindo muito pesada com as coisas que eu estou comendo, se eu estou sentindo, estou percebendo que o meu corpo está tendo reações cardíacas, reações olfativas, cheiros que eu estou sentindo, se eu estou percebendo que tem coisas que me provocam ou bem-estar ou mal-estar, e eu posso fazer alguma coisa, na verdade, há coisas que só eu posso fazer por mim, na minha casa, no meu corpo, com os meus filhos pequenos, né, no local onde moro, que só eu posso fazer, por que eu não estou fazendo? Por que às vezes eu fico na briga entre o que precisa ser feito e o que deve ser feito? Por quê? Por que às vezes é tão difícil para mim poder ser honesta com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que é bom, né? Por que é tão difícil para mim? Então, essa reflexão que cada um de nós acabe fazendo de acordo com o seu tempo de vida, de acordo com as suas possibilidades, a sua predisposição,
também mostra o quanto de evolução que nós temos a fazer com nós mesmos. E cada vez que a gente evolui mais, todo o entorno evolui, né? Porque nós somos o exemplo para nós mesmos. E aí depois a gente acaba sendo para os outros, mas em primeiro lugar, nós somos o exemplo para nós mesmos. Para a nossa respiração mudar, para a nossa digestão mudar, para a forma da gente lidar com o outro mudar, para eu poder adquirir um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão, né? Essas coisas, né, fora do campo da religião, da moral e da ética, elas têm a ver com uma coisa muito natural do ser humano. E a Ahimsa mostra isso para nós. Se a gente for ler um pouco mais a respeito, como é natural de nós, como é importante e natural de nós não sermos violentos, né? E às vezes o medo, o receio, a exaltação do ego faz com que a gente tema o outro e a gente reaja com violência, não é? Os interesses, né, que temos, os mais diferentes interesses, e eu quero manter o meu interesse em detrimento do outro, faz com que sejamos violentos. Mas quando a gente faz isso, e a gente recebe isso para nós, então a gente faz e recebe, a gente doa violência e recebe violência, a gente está provocando mal-estar, doença, angústia, instabilidade, questões mentais, né, absolutamente distorcidas, e a gente está provocando um corpo distorcido também, e tudo se alinha, sabe? Uma coisa puxa a outra. Então, olha que bacana quando a gente percebe isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu ainda não resgatei para estar trazendo para vocês nesse finalzinho, que nós já estamos fechando essas coisas, que eu gostaria que você pensasse muito nisso, né? Pudesse pensar na não violência não como uma coisa ligada a um departamento policial, a um departamento de justiça, mas como alguma coisa ligada ao fato de você poder querer se entender melhor, se aceitar melhor do jeito que você é, querer e se aprimorar, perceber formas de aprimoramento, né? Aceitando o que você tem, aprimorando o que você pode aprimorar. Tudo isso é trabalhar a não violência. E quanto mais a gente trabalha isso em nós, mais ela difunde no meio ambiente. E isso tem a ver com a física quântica. Então, olha quantas coisas maravilhosas, né? A espiritualidade, a física quântica, as escrituras antigas, como elas compõem um universo grandioso que quanto mais a gente conhece, talvez mais a gente queira conhecer, talvez a vida vá ganhando mais sentido para cada um de nós. A gente perceba a nossa importância, independente da profissão, do nosso nome e sobrenome, do lugar que a gente mora, e do nosso estado econômico-financeiro. A importância que a gente ganha é a importância do quanto valor a gente dá às coisas pequenas e grandiosas ao mesmo tempo, como no caso, a vida, né? Então, a não violência como um compromisso, né, que eu já falei aqui para vocês, a não violência, né, que não é uma coisa que significa covardia, mas ao contrário disso, é a coragem de se rever, mudar hábito, costume, né? Precisa ter muita coragem para isso, né, minha gente? Parar de jogar o lixo na janela, precisa ter coragem para isso, né? Deixa ele aqui comigo até chegar numa lixeira, precisa ter um propósito. Olha que bacana isso, né? Então, isso significa não seguir o impulso. A violência, ela sempre está ligada a algo impulsivo. Aí eu vou agora resolver essa questão.
A não violência está ligada a uma atitude de parar e pensar um pouquinho mais, serenar, perceber a propriedade de fazer determinadas coisas, de falar determinadas coisas, como falar, o momento certo. Isso tudo é não violência, né? É ser honesto com aquilo que precisa ser feito, né? Olho por olho, que o mundo, olho por olho. Não tem essa ideia de olho, por olho, dente por dente? Gandhi já dizia assim para nós: se nós exercitarmos isso com afinco, o mundo todo ele vai acabar completamente cego, né? Olho por olho, cego e banguela, olho por olho, dente por dente. É a única coisa que a gente vai conseguir no final. E será que é isso que a gente pretende? É esse tipo de coisa? Então, olha que bacana a gente poder enxergar isso, né, de uma maneira consciente. Não é só pensar e dizer, ah, é verdade, isso é verdade mesmo. O que você está falando é verdade. E como eu aplico isso no dia a dia? Isso fica como formas de fazer para cada um de nós. Olha que legal, né? Então, eu quero fechar dizendo para vocês uma frase que eu acho maravilhosa de Gandhi, que diz assim: seja você a mudança que você espera do mundo. Seja a mudança que você espera do mundo. Às vezes a gente quer tanto, né? Algumas pessoas ficam esperando que as coisas mudem fora de si, como se nós estivéssemos certinhos naquilo que a gente está fazendo, nas formas da gente agir, da gente pensar, da gente fazer. Eu estou certinha, mas aquilo ali tinha que mudar, tal coisa lá precisava mudar, né? Então, sejamos nós a mudança que a gente espera do mundo. Se a gente tiver isso como premissa, o que é que pode acontecer? O que você acha? Então é isso, minha gente, que cada um de nós possa ser o cuidador de si mesmo, possa ser responsável por si mesmo. E assim a gente vai disseminando cada vez mais a rinça. A gente vai disseminando o nosso bem-estar. Por aqui eu fico, e que você possa refletir mais sobre isso, evidentemente, não é? E a semana que vem a gente se encontra com outro tema. Até mais, minha gente. Gratidão. Tchau, tchau.